Olá, amores! Vamos começar a nossa live? Peraí, deixa eu chegar um pouquinho aqui. Vamos começar a nossa live e hoje o tema que eu trouxe para hoje foi as redes sociais e relacionamento. Que às vezes vocês me perguntam algumas coisas do tipo assim: Renata, ele não curte minhas fotos. Renata, eu sinto um ciúmes horrível das redes sociais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre redes sociais e relacionamento. Deixa eu dar um oi pro pessoal aqui. Olá, Larissa, Daniela, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E hoje então a nossa temática é essa, a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento e redes sociais, internet, como é que é esse rolo todo, né? Nunca se falou disso, né, como se fala hoje mesmo, porque antes não existia essa pegada toda das redes, né? É uma coisa mais recente. Mas basicamente eu trouxe alguns dados para vocês terem uma noção de como isso impacta na vida de hoje dos relacionamentos e quantos divórcios já existiram a partir assim, do Facebook, um dado bem recente, agora de 2018, só por causa de rede social. Então, assim, é alarmante os números, choca um cadinho, choca bem, mas é importante para a gente começar a pensar. Como é que esse lance de rede social e relacionamento, a rede social, ela mais une ou ela mais desune as relações, né? Eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso e pensar um pouquinho também sobre ciúmes, se as pessoas às vezes eu tenho ciúmes nas redes sociais, como é que é? Oi, Rafa, seja bem-vinda! Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre inclusive assim, como é que é para uma pessoa às vezes solteira que fica vendo a rede social, como é que é um relacionamento passado e ainda envolve ali a rede social de você ficar vendo o que a pessoa, acompanhando o que a pessoa tá fazendo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso tudo, tá? Vou começar falando sobre como é o relacionamento, as pessoas que estão no relacionamento e o companheiro ou a companheira fica aí atrás do celular, os dedinhos nervosos. Olá, Gi! Gi, o tema de hoje é relacionamento e redes sociais. A gente vai dar um aparato geral, falando, vou trazer alguns dados para vocês, tá? Do que anda acontecendo por aí. E a grande pergunta de hoje é, rede social, une ou desune? O que será que acontece? Será que tá unindo, mas as pessoas estão mais desunindo? E aí eu vou querer ouvir um pouquinho da opinião de vocês. Isso, Larissa, rede social e relacionamento. Gente, fiquem, como sempre, que a live é uma mão de via dupla, então fiquem à vontade para contar um pouquinho o relato de vocês. Se vocês têm experiência, alguma coisa que já aconteceu sobre rede social, talvez você ficou stalkeando o ex, conta aqui pra gente. Ou não, você tem um relacionamento e você morre de ciúmes, ou sente que ele não curtiu minha foto e isso impacta na nossa relação, conta aqui que a gente vai trocando, tá? Quem quiser, depois eu vou abrir para perguntas, quem quiser fazer perguntas também, beleza. Então, olha só o dado que eu peguei na internet que diz que 28 milhões de divórcios no mundo em 2018, até 2018 foram devido ao Facebook. A gente está falando de 28 milhões de divórcios por causa da rede social. E os advogados da família lá dos Estados Unidos, eles têm lá um lance deles lá, estimam que 20% das separações nos Estados Unidos hoje é por causa da rede social. Então, é uma coisa que a gente fica, nossa senhora, peraí, quando isso entrou na nossa vida, né? Eu não sei se vocês são jovens, mais jovens que eu ou não, mas eu me lembro quando a internet entrou na minha vida. Eu lembro quando... Vocês lembram? Ai, gente, era assim, era internet de escada. Tinha que esperar da meia-noite pra você conseguir entrar no Mirk, porque senão a internet ficava muito ruim. E olha, eu lembro disso, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, hoje eu tenho 32. Então que a internet tá mesmo na jogada tem uns 20 anos. Então as consequências nas relações a gente vai ver um pouquinho agora. Eu vou trazer algumas ideias que eu tive, porque será que as pessoas estão ficando tão irritadas com as redes sociais, tá? Deixa eu dar uma lida aqui e a gente vai continuando. Isso aí, Larissa. A gente disse assim, o que você acha sobre esses aplicativos de relacionamento? Gi, eu acho que os aplicativos estão aí para facilitar algumas coisas. Eu acho que alguns aplicativos, aí a gente já vai entrar nessa parte, né, Gi? Eu acho que eles podem unir sim. Porque pensa assim, antes você tinha que ir em um lugar
ou conhecer uma pessoa, ou se não, você tinha que ter um amigo que tinha que te apresentar alguém interessante, e aí você começava uma relação, né? Hoje, a gente teve a época do Mirk, não deve ser a sua época, Gi, a gente teve a época do Mirk, que era o bate-papo, né, na UOL. Nossa, gente, olha só, olha, eu tô contando a idade, hein? O bate-papo na UOL. Então, assim, nessa época, era mais ou menos o que os aplicativos fazem hoje, né? Mas ficou mais fácil, porque os aplicativos, eles te ajudam a encontrar pessoas interessantes. Entretanto, eu de verdade nunca entrei num aplicativo desse, mas pelo que eu sei, você classifica a pessoa pelo rosto dela, né? Pelo físico dela. Eu acho que daí a gente perde muito, né? Porque quem disse que o físico é importante? Uma vez eu vi, acho que foi a Fernanda Montenegro, que diz assim: a sua beleza só importa nos primeiros 5 minutos, depois não mais. Você tem que oferecer uma coisa a mais, né? Então é isso mesmo que eu acredito. Eu acho que facilita, de responder essa pergunta, acho que facilita o encontro das pessoas, mas ao mesmo tempo acho que cresceu muito o julgamento sobre a estética do outro, né? Como eu tenho que ser pro outro me dar o like lá, né? Que querer conversar comigo. Um dia eu vou entrar pra eu ver como é que funciona, porque eu realmente não sei. O pouco que eu sei é o que as clientes às vezes contam, então é por aí que eu sei, né? E o que vocês acham, hein? Vocês acham o aplicativo vale a pena? Conta aqui pra mim. Vocês já usaram o aplicativo? Vocês acham que vale a pena, que não vale? Como é que é? Às vezes vocês já usaram mais, vocês conseguem contar um pouquinho. Meu namorado não pode me ver online e fica questionando. Shirta, é assim que fala? Shirta? Cinta, eu não sei ler o seu nome. Exatamente, acontece muito isso. De quando a gente fica online, a internet também virou um detetive agora. Se antes as mulheres eram inseguras, que ficavam imaginando, agora elas vão atrás de uma prova, né? Eu tô falando as mulheres, mas pode ser os homens, tá? Por exemplo, o seu exemplo, na verdade, é de um homem. Então, se o homem era inseguro, agora ele tem a rede social pra ficar indo atrás. Nossa, peguei o WhatsApp, meu Deus, tá online e não tá falando comigo. Com quem que essa pessoa tá falando? Então, assim, dá um estresse que às vezes é desnecessário. E aí eu fico pensando que talvez, gente, isso não seja por causa da internet. É uma coisa que a pessoa já tinha de insegurança e a internet só floreia mais isso, né? Só traz mais pra fora. Meu ex me bloqueou da rede social dele, diz que não quer ver o que estou fazendo. Larissa, eu acho que isso pode ser bom. Não, assim, pode ser bom pra pessoa, né? Porque às vezes ela não tem controle emocional suficiente para não ficar stalkeando, não ficar indo atrás, querendo saber o que o outro tá fazendo. Então, muitas vezes, Larissa, eu acho que é bom sim bloquear. Por mais que doa, né? A gente não quer ser bloqueada. Mas só que quando a pessoa bloqueia ou quando a gente bloqueia alguém, pode ser muito bom para passar essa fase do luto. Olha só que ponto chegamos, gente. Antigamente era simplesmente você evitar encontrar com a pessoa, evitar os mesmos lugares. Hoje tem que evitar até as redes sociais que essa pessoa olhar a rede social dela, porque senão isso pode ser o quê? Um retrauma. Quando você traumatiza mais de uma vez. Aí você, assim, tá melhorando, aí você vai lá ver uma coisa, ixi, aí dana tudo. Então tem muito disso. Bem, mas a gente vai falar um pouquinho. Olá, boa noite. Você é da época do Mir, Clarissa? Ai, que bom, guerreiras nós aqui, ó. Brasinete na veia. Esse eu não lembro, não. Esse eu não... Larissa, acho que você é mais antiga, hein? Tô brincando, Larissa. Conheci meu esposo pelo Messenger. Olha aí a Joyce dizendo, né? Eu morando em Pernambuco e ele no Rio Grande do Sul. Gente, eu acho que o Brasil é tipo assim, são muitos países em um só, não tem condição. Olha só, já está dizendo que pra ela então uniu, né? Porque ela conheceu o marido dela pelo Messenger. Então, nossa, Messenger é da minha época também. Então, assim, mostra que pode ser que une. Mas vamos discutir um pouquinho isso? Vamos pensar. Eu quero trazer pra gente pensar se as redes sociais se elas estão ajudando, se estão atrapalhando, de que forma estão ajudando, de que forma estão atrapalhando e como lidar com algumas coisas que eu fui listando aqui, alguns motivos que podem desunir o casal diante da rede social. Então a gente vai conversando. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês me falam. Eu já saí desse tal de Tinder. A Maria só queria algo casual. Realmente, aplicativo de relacionamento vale uma live inteira, Rafaela. Depois eu vou entrar e eu quero saber um pouquinho mais. Mas vamos lá. O que eu trouxe aqui pra vocês? Primeiro esse dado.
desculpa, que 28 milhões de pessoas no mundo separaram por causa das redes sociais. E além disso, os advogados lá dos Estados Unidos perceberam que 20% dos divórcios é por causa da rede social. E a gente fica pensando assim, né? Mas por quê? Por que será que então, vamos pegar essa parte de desunir, né? Por que será que as redes sociais, em vez de unir as pessoas, começaram a desunir as pessoas? E eu pensei em algumas coisas, a gente vai compartilhando, vocês veem o que vocês acham. Uma das coisas que eu acredito que acontece é que aumentou muito a intolerância a problema do casal. E aí, gente, eu vou colocar até o meu IG aqui na roda também pra gente discutir. O que acontece? Existem muitas mensagens de fortalecimento que você não precisa. Não precisa, tipo, suportar qualquer coisa, que te ajuda a te empoderar, né? Olha, que não é assim, o relacionamento não é a sua vida, que a sua vida é muito mais que isso. E de um lado, isso é muito bom, porque tem relacionamentos que realmente são destrutivos e aí alguns são melhores mesmo que terminem. Entretanto, eu gosto muito de ressaltar, gente, que eu falo muito disso do empoderamento, né? De que é importante ter voz, mas eu não sou a favor de todos os relacionamentos acabarem, né? Mesmo porque acredito que a gente precisa olhar para relacionamento por relacionamento e tem relacionamento, gente, que vale muito a pena insistir. Porque afinal de contas, o que eu aprendi na minha prática foi que relacionamento saudável, ele não bate da sua porta, ele é construído na relação. Eu falo muito isso, gente, é construção. Então, às vezes, a gente fica numa falsa ideia que, tipo assim, tem um problema, vou descartar. Não é essa a intenção, gente. Quando a gente fala, sai fora de relacionamento quando ele é muito tóxico, quando realmente já teve muito desgaste, quando as partes estão muito doentes, quando tem mais sofrimento do que alegria. Então, nesse caso, sim, é pensado, e aí você pode se fortalecer para sair dessa relação. Mas outros casos, não. Tem casos, gente, que vale a pena insistir. E esses casos vão ser aqueles que, assim, tem o lado ruim da relação, né? Tem os seus problemas, porque toda relação vai ter os seus problemas, mas você sente que ainda tem potencial aquela relação, ainda é possível que vocês construam alguma coisa juntos. Então, eu busco trazer sempre esses dois lados. E o que eu vejo é que talvez por as pessoas ou não compreenderem bem, ou por pegar alguma coisa assim muito motivacional, talvez, né, que traz uma veia assim momentânea, pode aumentar a intolerância a lidar com o problema, lidar com frustração. E aí eu acho que está muito casado com o segundo problema que eu coloquei aqui, que é a vitrine da perfeição. As redes sociais viraram muito vitrine da perfeição, vocês sabem disso, né? Quantas coisas são colocadas que parecem muito perfeitas. Gente, agora, a vida do ex é maravilhosa no Instagram. A vida do ex é perfeita. Em um parênteses, tá? Porque, benza a Deus, a gente só vê a coisa boa, né? Do negócio, nossa, tá feliz demais. Era eu que estragava a vida dele. Então tem esse lance da vitrine da perfeição. E do mesmo jeito tem o lance da vitrine de perfeição de casais super apaixonados que ficam ali com declarações imensas. Eu não sou contra declaração em rede social, mas se exagero, é o que eu falo. Eu acho que todo exagero esconde uma falta, né? Então, assim, se tá muito exageradas declarações, tá muito exageradas mensagens, aí eu já fico assim, talvez seja um fake relacionamento, né? Então, a gente fica um pouquinho esperta. O que eu quero trazer com isso é o seguinte, gente, que alguns dos motivos que eu percebi que acabam com relações são, primeiro, eu acho que a intolerância está ficando muito grande. A intolerância em relação a lidar com problemas. Ficou tudo muito descartável, né? Ficou uma coisa muito assim, olha, vamos ver o que dá, se não dá com esse, a gente tenta com o outro. Outra coisa que eu percebi é que às vezes a gente fica olhando, nossa gente, mas se tem um relacionamento perfeito assim, eu quero. Esse relacionamento tá péssimo, então eu vou largar ele e vou atrás de um perfeito. Gente, muito cuidado.
sempre que se mostra, mesmo que você pode ser vizinho dessa pessoa, você vê só uma parte da relação. Você não vê a relação inteira. Nenhuma relação é perfeita, mesmo porque se fosse perfeita, essa relação estava morta. Porque se não tiver um problema, um desafio na relação, eu acho que não faz nem sentido as pessoas estarem juntas, né? Porque a relação, ela se constrói junto. Eu acredito muito, muito nisso. E aí, o que vocês estão achando? Larissa, 28 milhões. Eu também fiquei chocada com esse dado. Eu conheci um homem em Fortaleza, mas ele era muito ciumento, queria que fosse para todo canto com ele. A Mari, acho que ela tá contando de alguém que encontrou foi na internet, não foi, Mari? Então, olha só, tem situações que eu acho que até... beijo, Carol. Tem situações que eu acho que a internet, ela chega pra unir mesmo. Que assim, pessoas que você talvez não conheceria, você acaba conhecendo. Vou ler aqui mais algumas coisas que eu percebi, depois eu leio um pouquinho mais os comentários de vocês. Mas outras coisas que eu fiquei pensando, além disso, que eu acho que o aumento da intolerância está muito alto e talvez as redes sociais tenham instigado isso, essa vitrine da perfeição de que a vida das pessoas é, benza Deus, maravilhosa, né? E aí isso dá uma fadiga e pode ser que você comece a comparar o seu relacionamento com o do vizinho e isso pode tender a trazer um divórcio, né? Trazer uma ruptura na relação. Eu também acredito que tem muito da insegurança. E aí eu peguei um dado aqui que agora eu não sei, não lembro mais que site que eu entrei, mas que falou assim, que 14% das mulheres confessaram que entravam nas redes sociais através de pistas de que estava sendo traída. Você está entendendo a gravidade do negócio? Então assim, não satisfeita com a insegurança, como a pessoa está muito insegura, aí ela começa a ir atrás de alguma coisa que vai mostrar para ela que ela tá certa, que tá tendo ali uma traição. Gente, é o que eu falo, você não precisa de um motivo para terminar. Entendeu? Você não precisa terminar com a pessoa porque ela tá te traindo. Você pode terminar porque esse relacionamento não tá tão saudável. Mas o que eu vejo? Que às vezes a pessoa, ela quer um comprovante para ela poder separar e ficar com a consciência leve. Não foi porque eu não quis, é porque ele tava me traindo. Sei que isso envolve muitas coisas, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas vocês já repararam isso? Parece que quando vai fazer um movimento de separar, um movimento de terminar, precisa de uma força maior que impulsione. Gente, às vezes só a sua decisão já é suficiente. Mas voltando sobre o tema da insegurança, quanta insegurança está nascendo? Ou inseguranças que a gente nem tinha. Em que, ao comparar a nossa vida com o outro, ao ficar ali vendo que horas que o companheiro ou a companheira estava online, que foto que curtiu, começa, gente, a criar um monte de noia. Pode ter sido uma curtida assim, sei lá, esbarrou ou curtiu mesmo, mas não tinha nenhum quesito sexual naquilo. Mas se a pessoa é insegura, tudo que for movimento para ela já vai ser motivo. Então eu fico pensando, será que a rede social ela realmente trouxe essa insegurança ou será que essa pessoa já é insegura mesmo? Porque afinal de contas, na nossa época lá do Mirk, na época do Mirk, você fazia o quê? As pessoas inseguras pegava o carro e passava na frente da casa da pessoa para ver se a luz estava acesa, né? Ficava ligando para amigo para saber onde estava, ficava procurando alguma pista. Agora a pessoa vai na rede social. Então eu acho que a rede social não agravou. Eu acho que ela só trouxe assim, sabe, pro mundo. Deixa eu ler um pouquinho da Larissa. Eu acho por experiência que a internet muitas vezes mais afasta do que aproxima. Uma curtida é sinal de tá dando mole. Larissa, exatamente o que a gente está falando. Gente, isso cria uma paranoia. Até minhas amigas percebem se não curto uma foto. Nossa, Larissa, é exatamente isso. Nossa, não curtiu a foto? Meu Deus do céu, você não curtiu? Vocês não estão bem, não? Vocês estão para terminar? Gente, eu contei pra vocês, meu marido um tempo nem tava me seguindo. Aqui, ele mal curte as coisas, né? Aqui tá tudo certo. Por quê? Porque meu Instagram não mostra a minha vida real. É isso que as pessoas não estão entendendo. O Instagram, as redes sociais não mostram a vida real. E eu sei que você sabe disso. Eu sei que você já escutou isso.
mas no vamos ver fica aquela sensação que assim, não, é porque se não curtiu é porque o relacionamento não tá bem. Então eu fico pensando, gente, ele pode curtir uma coisa e pode não ser sinal nenhum isso. Pode ser simplesmente uma curtida. Tipo, olha, que foto legal, que pessoa legal. Não, mas é porque se curtiu uma foto que só tinha uma mulher, não, isso aí já é suficiente. Calma, gente, sem paranoia. Uma coisa de cada vez. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se ele faz, curte lá fotos de mulheres e faz mais não sei o que lá na vida real, chega tarde, combina e não vem, então aí você já pode ficar sim, mas mais atenta. Mas só que achar que uma coisa é sinal pra tudo, gente do céu, né não? Acho brega quando coloco o nome do namorado ou namorada no Insta, parece insegurança. Essa é a opinião da Gi, né? Ela não gosta muito. Tem muita gente que às vezes coloca. Eu sinceramente, eu acho que cada um vai saber o que fica mais agradável. Pra mim, Renata, eu não gosto muito de colocar Então, assim, meu WhatsApp tem a minha foto, né? Não vai ter a minha foto com a dele, que eu acho que fica até meio confuso. Meu Facebook, porque também é meu ambiente de trabalho. Mas tem pessoas que ok. Eu descobri uma menina que ficava com um cara que eu saía através de curtidas e comentários. Me arrependi de ter stalkeado e ficar sabendo disso. Assim, Gi, na verdade, o fato de você ter ficado sabendo talvez só atalhou, né? Porque não era uma pessoa confiável. Eu acabei porque eu não queria mesmo, não porque precisava de motivo. Isso aí, Larissa, eu acho assim que às vezes a gente fica procurando motivo, quando assim, não precisa de um motivo. Às vezes o motivo pode ser, olha, não tá dando certo, não tô feliz. Isso já é motivo suficiente. Você não precisa ser traída para terminar uma relação, entende? Você não precisa uma catástrofe acontecer. Você pode, assim, não tá satisfeita, ter investido na relação, ter perdido a química, assim, não tá fluindo mesmo. Que é diferente, assim, gente. Tem gente que, o primeiro probleminha termina, mas não é isso. Tem pessoas que, de fato, estão na relação, a relação tá desgastada e talvez seja hora de dar o próximo passo. Mirce Encontros Mirce Encontros, tinha mesmo. Como parar de ser insegura cuidando da autoestima? Carol, o que a gente vai sempre acabar indo pra autoestima, sim. Mas eu vou dar algumas dicas, assim. Como é que eu deixo de ser insegura? Eu acho que o autoconhecimento, ele te traz um empoderamento muito grande. Então, assim, a sua insegurança, ela tá relacionada a quê? Ao medo de perder o outro? Mas espera lá, por que você tem medo de perder ele? O que ele te dá, ele te traz, que te proporciona, que te dá tanto medo de perder isso? Porque às vezes, gente, a insegurança, ela só mostra pra gente um traço de dependência emocional, né? Uma dependência desse relacionamento. Então, entender assim que, claro, é muito bom estar com alguém e a gente não inicia uma relação pra terminar, não é mesmo? Mas assim, se você compreende, se você faz esse autoconhecimento, tipo assim, o que realmente me pega de perdê-lo? Por que eu fico tão desesperada em pensar em perdê-lo? Porque uma coisa é você ficar triste, outra coisa é ficar desesperada na ideia de perder alguém. O que será que acontece? Esse autoconhecimento, Carol, vai te ajudar a ficar um pouquinho mais segura, que você vai entender o que acontece, que você fica às vezes tão, sabe, tão volátil assim, né? Quando se fala desse relacionamento, dessa pessoa. E outra coisa que eu também acho, que a insegurança, ela tá muito de eu acreditar que eu preciso de ir. Gente, a gente não precisa de ir. A gente não precisa de alguém pra gente estar vivo, sabe? A gente precisou da nossa mãe e do nosso pai. Mas só que depois dessa fase, a gente não precisa da pessoa. Mas a gente quer estar com a pessoa. Às vezes, eu já falei com meu marido, eu falei assim, eu amo muito você, eu amo muito meu marido, mas assim, se acontecesse da gente terminar, eu ia sofrer muito, mas eu continuaria a minha vida, e da mesma maneira, espero que ele faria o mesmo, porque assim, não precisa de, entende? Assim, é gostoso compartilhar, se não tiver isso, vai doer, mas só que não vai me desfazer. É isso que eu quero que vocês entendam. Aí, por isso que não tem segurança, porque a gente aproveita o que tá acontecendo agora, né, nesse momento. Olá, Carla. A Gi disse assim, já fui dormir várias vezes chorando, vendo fotos de outra menina no Instagram e me comparando a ela.
por ela ter a vida melhor que a minha. Gi, vamos abraçar aqui. Marina Rui Barbosa, parei de seguir. Ah, não. A vida dela é muito perfeita, enjoei. Enjoei, tá me deixando deprimida. Vocês acham que eu tô brincando? Não. Não. Pode olhar aí. Eu parei de seguir Marina Rui Barbosa. Não, gente, menina tem tudo. Ela parece que tem tudo, né? Não, ninguém, a gente precisa, a gente para de seguir. Faz assim, Gi, para de seguir, tá tudo certo. De verdade. Olá, Ana. Oi. A galera acha mesmo que a vida do outro é melhor que a nossa. Não é. Viver bem e feliz vem de dentro e não de coisas externas. Isso aí, Larissa, muito, muito bom. E aí, complementando aqui, Larissa, aqui a gente vê um pedaço. Uma vez eu li isso, eu não me lembro aonde, mas eu li assim, que quando a gente vê um relacionamento e a gente acha aquele relacionamento muito fodástico, assim, muito maravilhoso, lembrei de onde eu li. E aí a gente fala assim, nossa, eu quero aquele homem pra mim. Por quê? Porque ele tem um relacionamento muito bom. Aí, se você vai e tem aquele homem pra você, não necessariamente você vai ter um relacionamento tão bom. Por quê? Porque a relação boa é construída junto, o casal que constrói essa relação boa. É um esforço de ambos, né? Então, assim, não adianta, gente. Meu relacionamento não é perfeito. Meu relacionamento não é, nossa, não. A gente tem, sim, os nossos desencontros, né? Eu penso uma coisa, ele pensa outra. O que acontece é que a gente chega no equilíbrio mais rápido. Então, como a gente, né, tem um desenvolvimento aí emocional, a gente chega no equilíbrio mais rápido. Mas isso não quer dizer que a gente também não tem oportunidades, não tem nossas dificuldades. Todo casal vai ter, mas a gente precisa entender que nada é perfeito. Não é perfeito mesmo. Sempre um relacionamento adulto, ele vai exigir um esforço. E aí o que as redes sociais traz é justamente a ideia de que é um passe de mágica, é tudo muito lindo e maravilhoso. Gente, não é tudo muito lindo e maravilhoso. As coisas podem ser reais, mas mesmo assim elas podem ser gostosas também. Mas a vida do outro, ela não é o externo que mostra o que está acontecendo. É como a Larissa disse aqui muito brilhantemente, né, Larissa? Muito obrigada. Vem do interno. Vem do que é como essas pessoas internamente estão. Então, assim, se eu tô bem internamente, eu não preciso expor isso. Se eu escolho expor, tá tudo bem. Mas só que é importante que esteja coerente com o que tá acontecendo, né? Com o que eu tô sentindo mesmo. De nada. Bem, outra coisa que eu pensei, assim, gente, em relação aos ciúmes, né? O quanto as redes sociais aumentaram os ciúmes. E aí, Carol, o que você estava perguntando sobre a insegurança. A insegurança, ela é irmã prima dos ciúmes, né? Vem tudo agarradinho. Acho que é quase irmã gêmea. Vem tudo agarradinho. Uma pessoa insegura, necessariamente, vai ser uma pessoa ciumenta. Necessariamente, sim. Porque se eu tenho ciúmes, se eu sou insegura, significa que eu me sinto menos do que o outro. Significa que eu me sinto não tão suficiente para o outro. Então, se eu me sinto assim, é natural que eu acho que qualquer outra pessoa que eu veja, ou uma pessoa específica que eu veja, é muito melhor do que eu. Então, o que a gente tem que perceber, Carol, é assim, que os ciúmes, a insegurança, é tudo uma falta. É uma falta de si, é uma falta de se perceber. E aí, quando eu falo isso, uma falta de se perceber, é porque são pessoas que geralmente esperam, colocam no outro, né, a mudança, colocam no outro a felicidade, colocam no outro a responsabilidade por si. Então, quando a gente transfere, coloca pro outro a responsabilidade, das vezes, da nossa felicidade, a gente fica extremamente vulnerável. É como se eu tô com ele, se eu tô com ela, tá tudo certo. Mas se ele ou ela não estiver aqui, aí eu me desmancho. E então, como é que se faz para ficar solteira, né? Se teve um rompimento, como é que se faz para se sustentar nas próprias pernas? A chance é que a pessoa não consegue. Então, o que ela precisa? Ela precisa, assim, fazer afirmações, buscar compreender ela de uma maneira completa, assim mesmo, sabe? Você pode ter coisas que você precisa melhorar, mas você sempre vai ter muitas coisas maravilhosas que vale a pena. Que vale a pena estar com você, que vale a pena conviver com você, que vale a pena se relacionar com você. E não que a pessoa precise, mas é que ela gosta de.
Isso é completamente diferente e é muito mais gostoso. Então se coloquem, gente, nessa postura de entender de uma vez por todas que vocês são maravilhosas. Não falta uma coisa, vocês não têm que criar uma coisa, sabe, pro outro, vocês não têm que ser uma pessoa diferente do que vocês são. Você só precisa aprender a reconhecer a pessoa que você é, quem você é de verdade, a pessoa, os valores que você tem. É isso que você precisa aprender. E aí você aprende se encarando, olhando suas dores e reconhecendo que elas talvez te fizeram até mais bonita, porque te fizeram talvez amadurecer. Olhando para sua beleza, para aquilo que você fala, nossa, isso é legal, isso é muito legal em mim. E exaltando isso, deixando que você perceba isso, que os outros também à sua volta percebam isso. Aí a gente vai ficando mais tranquilo. Então, eu vou percebendo assim que nas redes sociais, nos relacionamentos, teve uma mudança muito grande assim de prioridade, né? Parece que também para algumas pessoas que as redes sociais ficaram mais importantes que o próprio encontro, que mostrar para o outro ficou mais importante do que a própria presença. Falei um pouquinho disso na segunda, né? Então, assim, não pode substituir. As redes sociais não podem substituir o toque, não pode substituir a presença. Porque se substituir, tudo fica muito distante, fica muito frio, vocês não acham? Eu acho que fica tão frio. É quando eu sei que eu sou amada por causa do... Se meus amigos curtiram ou não curtiram uma foto. Eu sei se eu sou amada ou se o meu companheiro escreveu uma mensagem ou não. Eu acho que fica tão pequeno, né? Fica muito pequeno. Deixa eu ver aqui. Verdade, relacionamento adulto é esforço. Meu Jesus, Carol, é esforço. É sim. E eu acho que assim, se você imagina que relacionamento saudável é uma coisa que é um passe de mágicas, é uma coisa assim que você não tem que se esforçar, a pessoa certa, aquela pessoa que te traz tranquilidade, serenidade, e assim, vai ficar sempre assim, então você é uma criança querendo um relacionamento. Então você é uma criança pequena querendo alguém do seu lado para ficar satisfazendo as suas vontades. Porque o relacionamento adulto é um pouco diferente. Não vale só as suas vontades, vale a vontade também do outro. E aí você vai ter que aprender a balancear isso. E aí eu acho que é aí que é o legal da coisa, sabe? Imagina se tivesse lá, se eu fosse namorar ou casar com uma outra Renata, né? O Renato, né? Igual eu ou o Renato. Nossa, que tédio, que tédio. Primeiro que seria obsessivo, né? Ia ficar arrumando as coisas, ia ficar limpando a casa, né? Então, assim, a gente acha que essa pessoa não ia ficar muito legal esse relacionamento. Então, que bom que a gente é diferente, que bom que os casais são diferentes. Isso pode ser uma grande vantagem. Eu acho que, assim, algumas metas é interessante que vocês tenham mais ou menos parecido. Mas que vocês pensem diferente, ok, né? A Ana Cris disse assim: Renata, separei-me já faz mais de 1 ano. Estou em outro relacionamento há poucos meses, mas às vezes sinto saudade do ex. Fico pensando nas coisas boas que aconteceu, esqueço de todas as maldades. Ana, super comum. Super comum. Quando você tá às vezes num novo relacionamento, nada a ver, né, com aquele relacionamento antigo, dá uma saudadezinha do que você viveu, das coisas boas, porque inevitavelmente você vai lembrar. E aí, Ana, assim, guarda as coisas boas. E as coisas que foram ruins, as maldades, né, como você tá falando aqui, elas te servem pra você, assim, não querer mais esse relacionamento. Mas tudo bem se você guardar uma saudade, uma coisa boa do que foi. Isso é importante também pra você, tá? A Rafa diz assim: rede social é o oposto do o que os olhos não veem, o coração não sente. Nas redes tem muita coisa pra ver, julgar e pirar. Rafa, exatamente isso. Exatamente isso, né? Nas redes sociais, o que não falta é coisa pra ver. E ainda, não basta a gente ver, né? A gente vê e imagina. Porque a gente ainda conta uma história sobre aquele pedacinho que a gente viu, né? Não, as minhas histórias da Marina Rui Barbosa são maravilhosas. Primeiro ela tinha aquele namorado lá que eu esqueci o nome dele, Kleber. Eu achava que eles eram um casal maravilhoso. Então, sabe, tava tudo certo. Quando eles separaram, fiquei chocada.
Sabe quando você fica deprimida? Fiquei deprimida. Eu me lembro uma cliente minha me contando: Renata, eles terminaram. Mentira! 5 minutos, 10 minutos da sessão, mentira! Não, me conta que eu tô muito horrorizada. Então, assim, tem também isso, né? De, às vezes, na rede social, um pouquinho que a gente vê, a gente acha que é íntimo, a gente acha que conhece super a vida da pessoa, né? E a pessoa que às vezes a gente não tá próxima, às vezes um ex, né? Aí a gente já conta, né? A vida do outro sem você tá uma maravilha, é uma belezura. E não necessariamente, não é mesmo? Pirar foi o máximo. Rafaela: Renata, boa noite, querida. O que você diz sobre fixação em olhar as redes sociais do ex da pessoa que se relaciona? Fazem 10 anos do término e mesmo assim a pessoa tem essa fixação. Então é como se fosse assim: você tem um atual e aí você fica fixada na ex dele, que assim, já tem um tempão que eles terminaram, mas você fica lá ainda querendo saber, ou é ele que fica atrás da ex dele? Eu só não entendi isso. Você que fica fixada no ex da pessoa, né? Então tá certo. Então assim, Rafaela, o que eu acredito? Eu acredito que se for você que fica fixada, você fica fixada provavelmente na comparação. Na comparação de como era o passado dele e sente provavelmente que o que você oferece não é suficiente para ele. Então, para com isso, tá? Porque, assim, o que ele viveu no relacionamento passado, tá no passado. É só desrespeitar os dois, né? Essa pessoa fez parte da história dele. Agora, se for ele que ainda vai atrás dessa ex de 10 anos, aí nós temos um amor ali não curado, né? Então, assim, é uma fixação de saber como é que é a vida da pessoa sem a pessoa. Isso, pra mim, é um egoísmo, em que eu acredito, aqui, ó, as crianças pequenas de novo, em relacionamento, né? Que eu acredito que se eu tive uma relação com uma pessoa, essa pessoa é de alguma maneira minha. Rafa, você me fala se eu entendi bem a sua pergunta, tá? Redes sociais destroem muitos relacionamentos, porque lá tudo é bom e perfeito. Ana, a gente falou um pouquinho sobre isso. As redes sociais traz essa pegada de tudo perfeito. E aí fica tudo muito descartável. Não quero isso daqui não, porque isso aqui não é perfeito. Mas ali eu fiquei sabendo, outro dia fulano falou que a gente que a gente merece um relacionamento melhor. E merece mesmo. Mas só que você tem que construir. Eu sempre bato nessa tecla, gente. Você merece um relacionamento melhor, talvez, né? Talvez seu relacionamento seja bom, não sei. Mas você merece um relacionamento melhor. Mas entenda, ele não é um pulo de mágica. Ele é construído. Então, assim, não é terminando uma relação e pulando para outro relacionamento que você vai ter um relacionamento perfeito, não. É você estando numa relação e colocar energia ali para aquele relacionamento se transformar, tá? Lógico que tudo isso tem um tanto. Nunca consegui comparar minha vida com a vida de famosos. Não dá, né? É incomparável. É muito maravilhoso, ainda mais aquelas fotos com aquela luz perfeita, né? Aí é muito incomparável mesmo. Bem, corações, eu acho que foi isso que eu quis trazer na live. Que eu quis trazer é o seguinte: é que a gente tem a parte que une, que as redes sociais, elas podem unir, pode fazer os casais se encontrarem, inclusive, e isso pode ser muito positivo. A gente sabe também que alguns aplicativos, a gente começou falando, né, Gi? Alguns aplicativos, às vezes, não são tão positivos, porque eles tendem a trazer muito julgamento. Então, assim, a gente tem que... Eu não posso falar muito dos aplicativos, porque eu nunca entrei em nenhum. Mas eu prometo, eu vou entrar, vou ver como é que funciona. Mas até onde eu sei é que você escolhe pela cara da pessoa e dá a curtida lá, né? Então, assim, acho que isso trouxe muito julgamento. Então, de um lado, eu acho que une, que tem a possibilidade de se encontrar novas pessoas, de outro, tem a possibilidade de talvez um lado ser o mais julgador aparecer. Outra coisa que a gente conversou aqui também é que as redes sociais, para pessoas que estão em relacionamento, elas representam hoje 28 milhões de pessoas que se divorciaram por causa das redes sociais. Isso significa que, de fato, as pessoas estão usando as redes sociais de uma maneira não positiva. E um dos pontos que a gente levantou aqui, talvez seja porque elas estão menos tolerantes
a problemas, a investir na relação. Outra coisa que a gente pensou aqui, que talvez essa vitrine, tudo muito perfeito, maravilhoso, tenha comprado muitas pessoas, por mais que às vezes elas digam que não, né? Em que elas acreditam que um depoimento maravilhoso, uma foto perfeita, é aquilo que ela quer. Então ela começa a divorciar para ir atrás dessa busca, desse perfeito, dessa ilusão que a rede social muitas vezes traz. Outra coisa que a gente acabou falando é que a rede social também traz muita insegurança. Eu acho que enfatiza quem já era inseguro. Em que as pessoas começaram a virar detetives dos seus companheiros e companheiras. Então, em vez de elas ficarem tranquilas, elas ficam querendo saber por ali o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Inevitavelmente, o ciúmes cresce. E aí, gente, não tem relação que aguente. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer com isso tudo é entender o seguinte: a rede social é uma ferramenta que ela pode ser muito bem usada. Para de paranoia, de achar que uma curtida diz muito, para de paranoia, de achar que uma foto diz muito ou que um depoimento diz demais. O que diz muito mesmo, gente, sempre vai ser a presença, sempre vai ser o contato com a pessoa, sempre vai ser estar com ela e não vendo o que ela faz virtualmente, tá? Vocês sabem, né? Na dúvida, sempre balancei. Não fique demais, mas também assim, não fique demais nas redes sociais, mas também não fica exigindo coisas do outro, né? Eu acho que é muito importante que você ache esse balanço. Hello, Torres. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, mais algumas coisas. De nada. Bem, gente, amores, eu acho que é isso, né? Acho que nossa live foi sobre isso. Eu quis trazer assim, algumas coisas que eu tava pensando, que me fizeram essa pergunta. Lembra uns dias atrás eu perguntei, gente, me dê temas para eu trazer pra live, e um dos temas foi esse, foi redes sociais. Então, assim, como a gente lida com isso? A gente lida sempre sendo sensato, né? Pensa sempre, gente, o que eu gostaria que fizesse comigo. Isso vai ser muito importante. E em relação a exes, né? O passado aí, talvez se for necessário, bloqueia mesmo. Beleza, amores? Que bom que gostou, Gi. Olá, Torres. Bem, corações, era isso, Betina. A live vai ficar disponível aqui 24 horas, depois vai lá no YouTube, Renata Tanus, que inclusive tá com conteúdo, tá? Vocês podem ir lá. E agora no domingo, nesse próximo domingo, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas para mim, que na segunda-feira eu vou responder. Na segunda-feira temos novidades chegando. Então na segunda-feira eu vou abrir as inscrições de algo aí, que depois eu conto. Então vai ter a ver, as perguntas de domingo vai ter a ver com isso que eu vou falar, tá? Que bom! Obrigada, Rafa, Joyce, Carol, que estava por aqui, Betina, tava sentindo sua falta, Betina. Gi, muito obrigada. Torres, muito obrigada, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e, chama a gente aqui pro nosso Instagram, hein? Vamos crescer essa família. Um beijo pra vocês, até mais. Segunda-feira. Até mais.